Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagine Vyomavda Vyakta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshimaham Om Namaste Shanti 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 Om. Nós iniciamos o nosso satsang de hoje, né? Em geral, a gente fala satsang é quando é uma sessão, né, aberta que envolve perguntas ou respostas, né? Então, um espaço no qual nós compartilhamos as nossas dúvidas e as nossas certezas a respeito da nossa real natureza, né? Ou a respeito dos ensinamentos do modelo, né? Do formato triangular como, né, apresentado por Swami Paramarthananda, né? Então, satsang aberto significa mais ou menos isso, perguntas e respostas. Então, tendo dito, né, isso, algum de vocês tem alguma resposta ou alguma pergunta? Ó, chegou a Marilete. Marilete, ela costumava ter perguntas e respostas no passado recente. Agora ela ficou quietinha. Oi, professor. Então, as questões foram, como eu comentei aí numa aula passada, foram sendo respondidas antes que eu perguntasse, né? Durante a aula, assim, durante um vídeo que eu assistia depois. Mas, assim, o que eu gostaria de colocar é o seguinte, entre os sobe e desce aí né, de que hora você está bem, hora você está entendendo, estou compreendendo, o Atma, que, né, é o eu real e tal, eu estou entendendo realmente, de repente você já vai lá para aquele lugar escuro, né, parece que você realmente não tá compreendendo, né, então num dia desses faz um tempinho, eu me peguei falando assim, num dia de muito, muita escuridão, assim, sabe? Eu falei assim, aonde está o Atman nessa situação? Aonde está eu? Ora eu tô lá brilhando, ora eu tô aqui no escuro. Aonde está isso? Aí me veio assim, está aqui mesmo. Onde você está? Nesse exato momento, você é o Atman. Me veio assim, muito claro aquilo, sabe? E aquilo foi me situando. E com isso, eu comecei esse treinamento, assim, essa prática, né? Dependendo das situações que eu estou passando, eu vou voltando a mente para esse lugar de paz e tal, e sabendo que é isso mesmo, que eu não tenho que buscar aqui, acolá, né? Tá aqui, tá lá. É aqui onde eu estou aqui agora. E nem sempre eu consigo sair daquilo ali, mas eu sei, estou consciente disso, sabe? E em contrapartida, isso foi muito bom. Isso foi assim, me deu uma calmaria, né? Parar, enfim, cessa a busca, né? Cessa a busca. Mas ao mesmo tempo deu assim uma espécie de não é depressão, mas uma desilusão de tudo, sabe, assim, e só que eu continuo, eu tô aqui, continuo e vou continuar, enfim, não é? Porque, enfim, é se estabelecer, né, nisso que eu compreendi, a dificuldade é essa aí, é isso aí, se estabelecer, Sim. sabe? Naquela hora de clareza,
você se estabelecer naquilo. E isso é a dificuldade, né, para mim, assim, entende? Então, mas assim, eu acredito que eu agora gostaria que o senhor comentasse se estou Sim. avançando, se está tendo avanço, se estou progredindo, enfim. Não, a sua colocação é muito boa, ela serve de ajuda para o grupo como um todo, tá? E ela nos ajuda a compreender esses mecanismos, né, que nos faz sentir, não, agora eu compreendi, não, agora eu caí de novo, agora eu compreendi, né, agora eu sou a luz, agora eu sou a escuridão. Então, esses movimentos são todos eles porque neste processo, né, que você está conosco aqui já dá um ano mais ou menos, né, você está assimilando, você está ouvindo, assimilando, ouvindo, assimilando, e você está desenvolvendo uma compreensão daquilo que é a sua real natureza, né? E você ouviu dizer que a sua real natureza é livre e independente da mente e das experiências da mente, que são sempre de conforto e desconforto, prazeres e dores, né? Problemática emocional ou satisfação emocional, né? Alegria emocional. Então, você está vendo, compreendendo tudo isso, né? E banhando, você se banha, como se diz assim, soaking é você se satura nesses ensinamentos, vai saturando a mente nesses ensinamentos, ela vai entrando, né? Ela vai penetrando, né? Ela vai se infiltrando na mente. Aí você passa por esse período assim de uma calmaria, como você colocou em suas palavras, né? E de uma paz e de uma sensação de que agora eu compreendi, agora eu compreendi. Essa compreensão, Marilene, ela tem que se tornar, Marilete, tão clara, tão clara realmente, entendeu? De tal modo que ela não dê nenhum espaço para vaguezas, abstrações ou confusões, né? Então, você ali descreveu, né, num determinado momento, né, que você estava ali naquele momento difícil, escuro, de dor, daquilo que eu compreendi, de confusão, né? E você perguntou a você mesma, onde está o Atman em tudo isso? Onde é que está o ser? Onde é que está, né, a consciência, né? Aí você disse para você mesmo, tá aqui, eu sou esse Atman, né? O Atman sou eu, etc, etc. Então, essa é uma sacação importantíssima, né? Que precisa ser compreendida de modo sempre mais claro, sempre mais e mais claro, entendeu? Porque aquelas frases, aqueles Mahavakyas, aquelas declarações, aqueles apontamentos que dizem, por exemplo, né, você é a consciência, né, que ilumina e revela toda a experiência, seja de prazer ou de dor, você é a consciência na qual tudo isso, a dualidade é experimentada, né? Você é a consciência na qual o corpo-mente, que é o instrumento de experiência de objetos, experimenta os objetos ao seu redor. Então, todos esses apontamentos, eles vão ficando sempre mais claro, mais claro. O que que aconteceu naquele momento que você lembrou? Eu sou o Atman. Você simplesmente neutralizou um gatilho, né, que estava prendendo você na dor da experiência humana, né? Então, na identificação com o corpo-mente e as suas experiências de adversidade, dificuldades do passado, né, etc, etc, presente. Então, naquele momento, você lembrou, pô, eu estava tão bem, eu sabia que eu era o Atman, eu era a consciência, eu estava me sentindo tão livre, tão alegre, feliz e pacificada, né? Então, naquele momento, você lembrou, eu estou aqui, eu sou sempre aqui, mas esse eu sou aqui precisa ser sempre mais e mais e mais claramente compreendido, você entendeu? Até que você não tenha mais nenhuma dúvida o que que eu sou, eu estou sempre aqui, o que que é este eu sou, né? Então, essa compreensão, quanto mais clara, mais ela se torna presente como a luz da consciência que ilumina e revela as experiências, sejam elas de prazeres e de dores, tá? Então, esta compreensão, ela tem que ficar muito, 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 muito clara, tá? Por quê? O prazer ocorre dentro de você, a dor ocorre dentro de você como consciência. Você está lá sem nenhum problema com os pares de dualidade, os pares opostos, né? Entre eles, prazer e dor, né? Dharma e adharma, né?
o bom, o bem e o mal, todos os pares estão ali dentro do âmbito desta ordem dualista. Todas as ordens dualistas, elas são mantidas por pares opostos, tá? Então, você é a luz que ilumina tudo isso. Se você se identifica com aquela luz, Marilete, o que que ocorre? Ocorre que você já não é afetada pela os pares opostos, sejam eles de prazeres ou de dores, porque você se identificou com a luz da consciência que ilumina e revela todos os pares opostos. Você entendeu? No final das contas, o conhecimento é o primeiro passo. O segundo passo, o segundo passo é você se identificar com a sua natureza superior, com a luz da consciência que ilumina e revela tudo, a luz da consciência no qual tudo emerge, né, como esta dualidade experienciador, experienciado, né? O conhecedor, o conhecido, tudo isso ocorre dentro do âmbito da consciência, e eu sou essa consciência. Então, primeiro é você compreender, e depois você começa a reivindicar, entendeu? A sua real natureza, e se identificando com a mesma, se identificando com a consciência, que é algo antes ou além de todos os pares opostos produzidos por Maya e Shuara, né? Os pares opostos, eles ocorrem através de uma projeção humana, né? O Shuara produz infinitas configurações de nomes, cores e formas, e a gente vai se sentir atraído por determinados objetos e experiências, e a gente vai sentir atração, repulsão por outros, tá? Então, são definições humanas. Isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu quero, o que eu não quero, né? Então, esses pares opostos é uma projeção da mente humana com base nas vássanas que dizem isso é agradável, isso é desagradável. Então, tudo isso é legal, tudo isso é normal. Esta ordem é uma ordem na qual os jivas também são co-criadores. Como assim? Eles produzem gostos e desgostos, e eles colocam no campo, tá? Então, isso é inevitável. A gente vai experimentar objetos de gostos e de desgostos, entendeu? De quereres e não quereres. Então, quando você se identifica com a luz dentro do qual todos os pares opostos ocorrem e o experienciador de todos os pares opostos também ocorre, se identificam com a luz, então você está você falou, é uma questão de situar-se, né? De se situar, gostei muito. Você se situa naquilo que é a sua real natureza, a luz da consciência, antes e além da projeção de todos os nomes, cores e formas que acabam produzindo gostos e desgostos, quereres e não quereres, atrações e repulsões na mente humana, né? Então, a sua mente humana, ela vai se identificar com a sua real natureza, que é a consciência universal, né? Antes e além, né, desta projeção de Namarupas, né? E ali você vai se sentir o quê? Vai se sentir pacificada, vai se sentir aquela calmaria, aquela satisfação, aquela segurança, tá? Então, tudo é uma questão de você se situar, como você muito bem disse. Você tem que se situar na consciência como consciência, compreendendo o modo o qual, muito embora a gente não saiba a dinâmica qual Maya Shwara fez tudo isso, né? Mas a gente compreende, né? A gente compreende o modo qual o Jiva, né? Através das suas experiências e o desenvolvimento de gostos e desgostos, ele é co-criador, né? Criando todos esses objetos que irão produzir atração e repulsão na mente humana. E a mente humana, ela precisa de estar o quê? Equânime, ela precisa estar contemplativa, ela não pode ficar sofrendo dessas sensações, sentimentos, essa força gravitacional de atração e repulsão, ela irá perturbar, ela irá comprometer a capacidade de discriminação da mente humana, do intelecto humano, né? Então, nós precisamos de desenvolver uma mente sempre mais equânime, né? Através da compreensão de todo esse mecanismo, né? Ishvara, Jiva, Jagata, de modo tal que a gente possa começar a observar, né, a compreender, né, o que é a natureza real de Ishvara Jiva Jagata, me situando lá como a luz da consciência, e deste modo eu experimento aquilo que é
Moksha, né? Moksha tem um elemento experiencial, moksha quer ser livre, liberdade, ela é relevante do ponto de vista do Jiva Atma, somente porque Brahman, ou a consciência, ela é além da liberdade ou da escravidão, né? Então, para o Jiva Atma, moksha é o quê? Moksha é uma experiência de liberdade, né? De ser identificado, né, situado naquilo que é minha real natureza, que permite ao complexo corpo-mente um senso, né, uma sensação, uma experiência de pacificação que é além da compreensão humana, porque as pessoas, em geral, se sentem pacificadas quando elas experimentam a dualidade do lado positivo, né? Eu estou experimentando o que eu gosto, eu estou experimentando o que me atrai, eu estou experimentando o que me dá prazer e segurança. Você quer aquela satisfação que é além do que os pares opostos te apresentam, né? Aquilo somente é possível na medida que a gente se situa, né, claramente, compreendendo realmente isso que nós somos, né? E porque essa é a única saída, né? Essa é a única. Senão a gente quer trabalhar para obter punha, circunstâncias favoráveis, mas a gente não consegue controlar o campo completamente, mas ainda, sim, como bons karma-yogis, a gente pode, né, desenvolver muito punha, muita confiança no Saguna Brahman, Saguna Ishvara, e receber as dores da vida também com gratidão, né, vendo tudo isso como uma oportunidade, tá? Alguém mais quer dizer alguma coisa para Marilete? Ou a Marilete quer dizer alguma coisa para Marilete? Então, professor, eu até atrasei um pouquinho para entrar, que eu estava ali olhando, contemplando o sol e dizendo, ok, é assim mesmo, é aceitação. Eu acredito que a grande sacada é aceitar, sabe? Aceitar, mas não aceitar para ficar ali naquilo, mas aceitar que isso são as condições kármicas ainda, mas que tudo está sendo elaborado e tudo vai. Entende? Tudo já está pronto, tudo já está, tudo é consciência. Então, uma coisa que tem me ajudado bastante é eu parar e ver que tudo está acontecendo em mim, quanto consciência. Isso me ajuda muito, sabe? Tudo É. que acontece, o Senhor aí falando aqui comigo, tudo está acontecendo em mim, sabe? E isso também tem me ajudado bastante, sabe? Então, é isso, né? Então, essa é a compreensão mais profunda, né? Aquela outra compreensão que ajuda muito, porque a compreensão mais profunda não sempre está à nossa disposição, porque quando as circunstâncias são muito difíceis, a gente, em geral, a gente perde a clareza intelectual, a discriminação, para lembrar dos ensinamentos mais profundos, que é tudo isso ocorre dentro de mim e eu sou livre, independente de tudo isso, né? Se a mente estiver assim, a gente não consegue acessar diretamente, né, e eficazmente aquele conhecimento, né, aquele ensinamento. Então, um outro ensinamento é que, exatamente como você disse, né, dentro desta ordem aparente, né, existem experiências de prazer e dor, e eu confio nessa estrutura, né, que foi desenhada inteligentemente, né, a estrutura do karma, né, essa lei mais fundamental, né, então eu sei que tudo isso aí. Então eu tenho um relacionamento com o Senhor, com o Lorde, e eu peço a Deus que me dê força para me receber, né, os parábadas mais difíceis, os momentos difíceis, sem me identificar com eles, sem me desesperar, entendeu? E mantendo um certo nível de discriminação para lembrar que tudo ocorre dentro de mim como consciência. Então, esses dois níveis de compreensão, eles podem andar de mão dadas, entendeu? Sempre juntos, tá? Eu recebo e eu aceito, entendeu? Aceito o que eu sei, esse é o meu parábada. Simplesmente, se é doloroso, é porque tem alguma coisa para mim, né? Numa, numa descrição, né? Numa construção mais simples, eu estou exaurindo, né? Esgotando alguns papas neste momento, né? Então, você aceita tudo isso como praçada, como algo que a vida te apresenta, de tal modo que você possa, né, dar prosseguimento, né?
compreender, né, conectar os pontos entre, né, a sua vida. A equação kármica, como eu costumo dizer, ela é muito complexa. O intelecto humano não consegue compreender tudo, que a vida nada mais é do que um processamento de karma que produz punya papa, e você recebe o punya papa e você responde criando mais karma, esse karma se transforma em punya papa. Então, é uma equação muito, muito complexa, mas a gente consegue inferir e ver a inteligência suprema, né, por trás de tudo isso. Aí a gente confia no sistema Ishwara e a gente vai aceitando isso. E se for tiver necessidade, você diz: Ô, Lorde, eu estou aqui identificada com a minha dor, só me dê força para me quebrar essa identificação, né? E ao mesmo tempo aceitar a dor como parte natural deste processo de purificação da minha alma individual, entendeu? Então essas duas compreensões espirituais, elas caminham juntos, tá? É por aí mesmo. E só mais uma coisinha, professor. Isso também vai surgindo uma generosidade consigo mesmo, sabe? É porque é muita cobrança também. Eu tinha muita cobrança com ele. Pô, mas se eu entendo, eu tenho que conseguir, sabe? Eu tinha muita cobrança com isso. Eu tenho capacidade de compreender. Então, isso também não é passar a mão na cabeça, mas é ser mais generosa, você sabe? Se olhar de uma forma que faz parte da aceitação. Que eu compreendia isso, sabe? Que é preciso também uma dose de generosidade, sabe? Ter, ter boa nisso também, sabe? Enfim, não sei se eu consegui falar. Sim, sim, sim. Essa generosidade, ela é importante, né? Porque, como eu costumo dizer, nós nascemos da ignorância, vivemos na ignorância e chegamos às escrituras do Vedanta e do Upanishad, né, fazendo um esforço enorme de méritos, né? E nós estamos trabalhando para deixarmos ou neutralizar uma ignorância que nos moveu através de diversos nascimentos. Ninguém gostaria de ser movido por ignorância, ninguém gostaria de estar violando o Dharma, ninguém gostaria de causar mal aos outros, entendeu? Todos nós gostaríamos de ser o suprassumo da beleza e da purificação, né? Nós gostaríamos de ser uma alma radiante, linda, maravilhosa, né? Mas ainda assim, né? Cada um de nós, né, tem um número, tem uma quantidade, uma densidade de punha e de papa lá operando, de ignorância e de luz, né, de escuridão e de luz. Então a gente tem que aceitar isso, entendeu? Sabendo que todos nós somos vítimas, entre aspas, né, porque o Jiva sempre tem um grauzinho de exercício do livre-arbítrio, muito embora o exercício do livre-arbítrio no planeta dos bárbaros é uma coisa difícil, tá? Mas todos nós vivemos no âmbito dessa densa ignorância cósmica, né? Imposta, ninguém sabe por quê, pelo poderoso Maya, na medida que ele grossifica os elementos para produzir este campo de interação, né? E a gente tem que ser gentil com nós mesmos, né? Se dependesse do meu desejo, eu gostaria de ser a pessoa mais dármica, a pessoa mais linda, eu gostaria de ser um amor incondicional, eu gostaria de dar amor a todo o universo, né? Quem é que não gostaria de ser assim, né? Mas nós temos a natureza animal entranhada na nossa alma, entendeu? Nós temos essas tendências acumuladas. A gente viveu em ambientes extremamente hostis. A gente nasce em ambiente hostis, a gente vai para a escola, a coisa mais comum é bullying, abuso, violência psicológica. Então a gente vive num ambiente realmente muito difícil, entendeu? Então, a gente tem que ser gentil, a primeira coisa é ser gentil, né, com você mesmo, do ponto de vista do Jivatma, né? Eu tenho que ser gentil, eu tenho que abandonar a ideia de que eu deveria ser perfeito, porque se dependesse de mim, eu gostaria de ser perfeito agora, mas ainda assim, existe uma montanha de carga de vasanas, né, no meu corpo causal, que foram todas elas constituídas a partir desta cósmica ignorância espiritual, ignorância do Dharma, entre outras coisas, né? Então, este aspecto, né, a autoestima é muito importante e a gente consegue resolver o problema da baixa autoestima
Com psicologia, a gente não consegue fazer muito passo para frente, não, mas a gente consegue compreendendo o mecanismo Ishvara Jiva Jagata, tá? Sabendo que todos nós somos operados por esse oceano de ignorância e que nós estamos aqui fazendo um esforço enorme para remover essa ignorância espiritual, de modo que nós possamos viver mais e mais em harmonia com as leis e os princípios do Lorde, as leis e os princípios do Dharma, tá? Então, a gente tem que simplesmente aceitar os limites nossos, ninguém... Agora, o que ocorre, Marilete, esse é um tema muito bacana, é que uma coisa importante um ponto importante é esse, você compreender os limites que existem dentro do âmbito do corpo-mente, tá? Porque nós somos operados por vássanas, vássanas são fundamentalmente, né, predominantemente vássanas ignorantes, né? Por outro lado, na medida que você vai compreendendo, né, e vai se situando como a consciência dentro do qual tudo isso ocorre, né, a problemática da autoestima vai se dissolvendo de um outro modo, tá? Ela vai se dissolvendo no sentido que você vai se identificando mais e mais com a consciência e vai sentindo compaixão pelo seu corpo-mente e pelo corpo-mente de todos, porque como seres humanos nós estamos operados por essa ignorância cósmica e nós sofremos e fazemos sofrer o ambiente ao nosso redor. Então, se situar, transferência de identidade para a consciência é um único modo de resolver eficazmente a problemática da autoestima, porque, em geral, no campo da psicologia, você quer converter uma pessoa de baixa autoestima para alta autoestima. Em outras palavras, o meu ego é um ego que se sente inferior, não, o meu ego quer se sentir o máximo, tá? Isso não resolve a problemática, autoestima e alta autoestima e baixa autoestima também são problemáticos, tá? A única solução para resolver isso é você se posicionar, se situar, transferir o seu senso de identidade para a consciência, e aí, na prática, Marilete, você vê o seu corpo-mente e você não se identifica com nada daquilo que no passado era um problema de autoestima. Você já não se identifica, entendeu? E por não se identificar com nada daquilo, sabe o que ocorre com o seu corpo-mente? O sentimento de autoestima e baixa estima, alta estima e baixa, vai se dissolvendo e você olha para aquilo objetivamente e o corpo-mente vai se purificando, porque ele não nutre mais aquelas noções de baixa autoestima e alta autoestima. Você entende o que eu estou dizendo? Vocês entendem? Eu falo tudo isso de experiência direta, naturalmente, né? Você vai vendo tudo isso sem se identificar, aí você compreende e você vai vendo o seu corpo-mente purificando porque você rompeu aquela identificação que nutria todas essas condições psicológicas. Não é assim, Mariné? Parece ser, né? Faz sentido? Sim, mas É sempre não uma... posso falar, não posso falar como sendo minha experiência essa, sim, total, mas eu percebo, sim, já que esse já é o caminho. Em algumas situações já dá para começar a se situar, como a Marilete falou, mas não posso afirmar sim, professor, eu já vivo isso. A compreensão é tudo. Eu me referia à compreensão, né? A O compreensão. conhecimento, a compreensão. Porque no início a compreensão, o conhecimento tem que ser aceito pelo estudante, né? Pelo discípulo. Então, você vai observando todos esses aspectos do ensinamento e vai dizendo assim, sim, faz todo sentido, faz todo sentido. Aí você começa a compreender o modo qual você é operado por esse sistema, né? A vidya, de ignorância profunda, né? Então, você vai se identificando, porque agora eu estou dizendo para você que você pode sim desenvolver um corpo-mente que tenha uma autoestima superior na medida que você se harmoniza com o Dharma, com as leis, etc, etc. Mas aquilo ali é um tratamento intermediário. O tratamento final é você transferir a sua identidade para aquilo, entendeu? Que é a luz da consciência dentro do qual
a mente do Jiva sofrendo desse aspecto psicológico ou curtindo outro aspecto psicológico é visto objetivamente e você permanece livre e independente de tudo isso. E rompendo essa identificação, o corpo-mente se purifica de tal modo que ele vai perdendo o sentimento de baixa estima e autoestima. Baixa estima e autoestima. Por isso que o Yanni de verdade, ele não sofre do problema de orgulho e vaidade, entendeu? O Yanni de verdade é o único que realmente é humilde. É porque ele transcendeu tudo isso, entendeu? Ele não se identifica nem com a ideia de que eu sou, sabe, eu sou isso ou aquilo, ou que eu sou um pecador, eu fiz isso e fiz aquilo, né? Ontem eu briguei com a minha mulher, eu gritei com ela, entendeu? Não, não se identifica com nada disso, nada disso. Então, ele não sofre nem de vergonha, de se sentir menor, diminuído, porque eu cometi um erro, eu violei um dharma, eu tive uma reação forte, e muito menos com aqueles aspectos que diz ao samsara em geral, olha como é que eu cresci, olha como é que eu sou, né, sabe, olha como é que eu sou, né, iluminado. Então, nada disso, porque é uma transferência, é um ressituar-se, você se situa em sua real natureza, aí você vê objetivamente toda a situação do samsara, toda a situação de todos os jivas humanos e suas condições mentais, psicológicas, você vê objetivamente, e aí você tem uma sensação de compaixão e amor por todos, inclusive pelo seu corpo-mente, que uma vez esse conhecimento seja devidamente internalizado, já foi, né, largamente purificado ao ponto que ele não precisa mais da compaixão de ninguém, né? Compaixão faz bem para os indivíduos que ainda sentem que eu preciso de amor e de compaixão, né? Porque eu ainda tenho problema de culpa, de inferioridade, ou disso e daquilo. Professor, quanto a isso, eu queria uma colocação. Eu já compreendi não, já consegui experienciar uma situação dessa. Uma situação onde eu estava envolvida totalmente, né, com a situação, com aquela, sofrendo com aquilo, e de repente eu vi com clareza de fora, né? Assim, a loucura que era aquilo, a loucura. E naquele exato momento que eu tive aquela compreensão, eu fui, assim, praticamente a vida, como é que se diz? Eu me coloquei fora, mas a vida criou situações também para eu tchum, romper com aquilo, entendeu? Eu fiquei só como observando aquela loucura e realmente isso, sentindo compaixão de tudo aquilo e por aquela situação que não nada faz sentido, mas que tá todo mundo envolvido, né? E uma coisa que você fala, nossa, o que é isso, né? Isso eu já tive essa experiência. Sim. Então, são aqueles momentos de predominância de Sattvaguna, e aí os ensinamentos estão claros, e aí no meio de todo aquele caos, daquela confusão, daquele envolvimento emocional, você se lembra de tudo isso e você tem uma experiência vivida a partir daquele ângulo de compreensão, perspectiva de compreensão, né? Plataforma de compreensão. São aqueles momentos que a luz, pá, né? Então, essa luz, ela está sempre acesa, tá? A luz da consciência, mas ela está obscurecida por tendências ainda ignorantes, vasanas ignorantes, predisposições de pensar, sentir, fazer. Então, quanto mais purificado vai ficando esse corpo, mente, sentidos, né? Mais essa luz brilha, e ela brilha de tal modo que ela neutraliza essas impurezas, essas ignorâncias que causam o sofrimento psicológico humano. É por aí mesmo. Professor, eu estava lendo outro dia o Bhagavad Gita do Dayananda, né? Que é o que eu estou usando. E ele falava do tema, né? Sobre a autocondenação é um problema, né? Que realmente todo esse trabalho leva um tempo, não se condene, né? Com as suas frustrações ali.
E aí uma das coisas que ele traz no texto é assim, leva tempo, o autoconhecimento pode estar presente, né, nesses momentos até de frustração, mas se você se recusar a abandonar o julgamento de si mesmo enquanto corpo-mente, que você é inadequado, que você não é um fracasso, aí ele fala assim, até mesmo Deus não vai poder ajudá-lo. E aí Krishna diz para Arjuna, então levante-se sozinho, não se condene e lute, né? E como a gente está estudando também Saguna, nesse momento que a gente lida com a manifestação, que é esse lugar de corpo e mente que aparece essas condenações, ele traz também isso, que não há nem possibilidade de Shvara dar um apoio se você se autocondena, né? Exato. Então, isso aí são dois elementos que eu sempre ressalto, né? Nós precisamos de yoga, yoga no sentido de esforço, né? Força de vontade, esforço. Então, o que Dayananda está dizendo é você não pode ficar mergulhado naquelas condições de depressão, se sentindo, né, culpada, inadequada, insuficiente, porque aquilo ali é um poço de sofrimento, um poço de tamoguna, né, que paralisa as pessoas. Você não pode. Então, o que você precisa? Você precisa de jnana, compreensão de quê? Do mecanismo Ishvara, Jiva e Jagata, o modo qual nós vivemos sob a tirania de tanta ignorância, de modo que você seja generoso com você, né? Então, o conhecimento, né, é indispensável. E a força de vontade, a decisão, a determinação de levantar e sair daqueles espaços é indispensável. O progresso espiritual só é possível através dessa aliança entre conhecimento, né, compreensão e força de vontade. Se você não tiver força de vontade, nem Ishvara vai poder te ajudar. Por aí mesmo. O Jiva, o Jiva, ele vai exercer o seu livre-arbítrio de modo mais inteligente ou menos inteligente, como? Através da... Ele vai compreendendo, vai entrando em contato com essa sabedoria espiritual e aí ele tem que levantar, tirar a espada e, né, confrontar essa ignorância através de muita força de vontade, mas associado a mais e mais compreensão, porque em termos de guerra, você precisa compreender o seu inimigo para derrotá-lo. Se você não compreende você mesmo e não compreende o seu inimigo, você não tem nenhuma possibilidade de derrotar o seu inimigo. Então, a compreensão e a força de vontade tem que estar presente, né? O Shvara, ele nos lança, né, nos propicia todo esse conhecimento, nos deu o livre-arbítrio, né, também. Então, em contato com o conhecimento, nós começamos a desenvolver esta força interior para vencer esta guerra, essa batalha épica contra a ignorância cósmica universal, né? Que causa a doença do samsara, o sofrimento humano. E muitas guerras físicas também no planeta, né? É por aí mesmo, Alexandre? Hum. É por aí mesmo, professor. É desse jeito. Como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que for. É por aí. Professor, queria é, ver se você me esclarece ontem. Você falou sobre o maior símbolo de Nirguna, né? São as escrituras. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Mas eu posso considerar, aí eu pensei assim, mas será que eu posso considerar que o maior símbolo sobre Nirguna é o conhecimento que eu sou Brahman? Só isso, sabe? É que me ficou assim, né? Quando eu respondi, eu falei, o maior símbolo sou eu mesma.
Depois entendi que isso não era correto, porque isso não é nenhum símbolo, já é aquilo que eu sou. Mas o conhecimento extraído, né, esse conhecimento que eu sou Brahman, é o maior símbolo Sim, de que é, tudo. que é um conhecimento revelado pelas escrituras, né? Porque a meditação vedântica, a meditação não vedântica, né, que é o Vipassana, requer um objeto de meditação. Toda meditação requer um objeto de meditação, tá? Naturalmente, para os círculos espirituais que rejeitaram os Vedas e Deus, Ishvara, etc., eles podem meditar em qualquer coisa, inclusive na parede, tá? Não meditar em nenhuma coisa, mas eles acham que a meditação da presença não possui um objeto de meditação, mas tem sim. É simplesmente observar qualquer fenômeno sem nenhuma discriminação, tá? Simplesmente observando tudo. Você está observando Nietzsche, observando o fenômeno que está passando na sua mente. Então, qualquer meditação, até mesmo essas meditações que não incluem Ishvara, né? Elas requerem um objeto de Vipassana, né? Quando você vai para a meditação vedântica, ela é sobre Nirguna Brahman, Nirguna Ishvara, que é livre de atributos. Atributos são características. Como é que você vai meditar em algo que não tem nenhuma qualidade ou característica ou atributo, né? Então, você entra no campo do Nididhyasana ou do Shravanamana Nididhyasa, no qual você vai trazer a sua mente para um símbolo de contemplação, um símbolo da realidade, que são as escrituras que revelam a sua real natureza como Satchitananda Brahman, né? Então, se a gente quiser dizer que existe um símbolo, o símbolo são as escrituras Upanishads que Ishvara lançou para os humanos através dos rishis que contemplavam sobre a real natureza da realidade, né? Então, ambas são corretas, né? O maior símbolo é Aham Brahmasmi, né? Um símbolo intermediário é Aham, que é um reflexo da consciência. Aham Brahmasmi, eu sou a consciência original, universal, não dual. Então, tudo isso é revelado pelas escrituras, né? E o nosso foco como Vedantins é fazer uma forma de meditação que é a meditação sob a luz dos ensinamentos dos Upanishads, né? Sobre os ensinamentos do Vedanta, né? Então, quando você entra no Upanishad, no Nididhyasana Upanishad, não aparece mais Saguna Brahman, aparece somente Nirguna Brahman como a sua própria natureza, você não tem modo de se dividir em dois, né? Você está contemplando a natureza intrínseca de tudo que existe no cosmos, né? E além do cosmos. Então, você só vai ficar contemplando nas escrituras que revelam aquilo como a única realidade. Onde é que você vai se agarrar? Nas escrituras. A contemplação é nas escrituras, né? A meditação é sobre os ensinamentos das escrituras, né? Aí, para algumas pessoas que já se estabeleceram, né, com uma certa clareza nesta compreensão de que eu sou a luz da consciência que ilumina e revela, né? E eu jamais me modifico, eu não faço nada, né? Eu sou o princípio testemunha, que não é um objeto de experiência, nem é uma entidade experienciadora, mas eu sou aquilo, né? Livre de qualquer atributo. Então, as pessoas que já estão mais estabelecidas, elas podem simplesmente simplificar tudo isso e dizerem, Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, eu sou a consciência. Então, quando você chega naquela condensação de dizer assim, eu sou Brahman, eu sou a consciência, se você quiser trabalhar naquele mantra, esse mantra tem que conter, né, todo o conhecimento que levou o indivíduo, através desse processo, a chegar àquela conclusão final de que eu sou Satchitananda Brahman. Então, o Satchitananda Brahman não é simplesmente um mantra, mas contém todos os ensinamentos Vedantas que conduziram o indivíduo àquela compreensão final. Você entende, Betânia? Sim, professor. Perfeito.
Então, vamos fazer uma pausa de 10, aí a gente volta. Vocês vão lá, pegam lá as anotações de vocês, procuram por umas perguntas e respostas, e a gente continua em 10 minutos, ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Yo. Namastê.